12º volume da obra. Vivendo aí na Terra racionalmente, e não como um animal. É preciso a persistência na leitura, ler e reler sem perca de tempo, para o desenvolvimento de sua origem, a origem racional. Desenvolver de um modo geral e nascer em si mesmo a vidência racional. E aí, completo racionalmente, vivendo aí na Terra, mas vivendo racionalmente, e não como animal. Está aí o desenvolvimento racional, do aparelho racional, para que viva racionalmente, unido ao mundo racional, recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem. A origem de todos é racional e prevalece a origem em todos os pontos de vista. O desenvolvimento da origem, onde se dá por meio do conhecimento racional em ler e reler, pela persistência na leitura. A origem desenvolvida vai crescendo, aumentando, e com o tempo tomando conta do corpo totalmente, desenvolvendo o aparelho. Daí, nascendo naturalmente, a vidência racional, pelo desenvolvimento da origem racional e do aparelho racional. Então aí, vendo tudo quanto é de racional, vendo o seu mundo de origem, vendo os seus irmãos e se comunicando com eles. Para isso, tem que dar o tempo necessário e a persistência na leitura. O tempo do desenvolvimento. É preciso tempo para o desenvolvimento. É preciso tempo para o desenvolvimento da origem do seu ser em si mesmo. Não é do dia para a noite. A vontade de todos é essa, adquirir a vidência racional. Mas, para que essa vontade se realize em pouco tempo, é preciso ler e reler sem perca de tempo. É preciso persistência na leitura diariamente. Então, vai se desenvolvendo a origem, e a origem vai aumentando lentamente. Aumentando, pelo desenvolvimento, tomando conta do aparelho até tomar conta totalmente. E daí, nascendo a vidência racional em si mesmo. Daí, então, recebendo todas as orientações precisas para a boa marcha racional, não havendo impacto de espécie alguma, por estar o aparelho preparado pelo desenvolvimento, sendo uma coisa toda natural, vendo o seu mundo naturalmente. Mas não do jeito em que ainda estão embrutecidos, porque saíram da fase de animal racional. Estão embrutecidos pela fase de animal. Então, agora, com o conhecimento racional, vão se lapidando racionalmente, vão sendo lapidados e vão mudando, como já mudaram bastante. Como todos já não são mais aquilo que eram, já estão muito diferentes do que eram, pela lapidação racional. E assim, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. É preciso não perder mais tempo. Perder mais tempo para quê? Para se embrutecer? Enquanto não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem, está bem que perdessem tempo com as coisas do nada, da vida do nada, que nunca adiantou nada, nem adianta nada, por tudo acabar em nada. Quem se preocupa com nada, não está adiantando nada. Tem que se preocupar é com tudo de sua vida, que é o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. O mundo do nada, o que adianta? Se preocupar com nada é perder tempo, continuando a malhar em ferro frio, como sempre malharam em ferro frio. Por isso, o sofrimento sempre se multiplicou.
sempre se multiplicando, cada vez mais, por viverem malhando em ferro frio, procurando o tudo verdadeiro no nada, e nunca encontrando, por tudo acabar em nada. O tudo do nada não vale nada. Qual é o valor? Nada. Nada. Então, chega de malhar em ferro frio, perder tempo com o que sempre multiplicou o sofrimento de todos, a preocupação do nada. Porque não adianta nada, por tudo acabar em nada. Quando não conheciam o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, está bem que assim vivessem. Mas agora, conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, não podem viver assim inconscientemente. Não podem viver assim porque estão vivendo contra si mesmos, com a consciência de que está contra si mesmo, vivendo para se derrotar. Em ruínas por ser consciente. Têm consciência do que estão fazendo porque já conhecem o mundo racional, o seu mundo verdadeiro, o mundo consciente, e conhecem o mundo inconsciente dos inconscientes. Então, não adianta mais viver inconscientemente, porque sabem perfeitamente que multiplicará o seu sofrimento sempre. E quem multiplica o seu sofrimento sempre é inimigo de si mesmo, é um derrotado, em ruínas, porque conhece os dois mundos. O seu verdadeiro mundo é o mundo consciente, o mundo racional. E o mundo que não é o seu é o mundo inconsciente, o mundo material, o mundo das multiplicações das ruínas de si mesmo. Agora, o que devem fazer? Se preocupar com o seu verdadeiro mundo, e não com o mundo que não é o seu. Então, o que devem fazer? Ler e reler sem perca de tempo, para o desenvolvimento da origem do seu ser, que a origem é racional, e se desenvolvendo naturalmente, até se desenvolver de todo, para nascer em si mesmo a vidência racional, e daí ver o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o seu mundo eterno, e entrar em contato com os seus irmãos, os eternos, do mundo racional. Então, não devem perder mais tempo com a vida de inconsciência, do inconsciente, porque já conhecem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o seu mundo eterno. E assim, já é tempo de reconhecer o seu tempo perdido aí nessa vida do nada, o mundo que não é o seu verdadeiro mundo. Já é tempo de reconhecer, pelo que já sabem, pelo que já conhecem, que não é mais para viverem como um corrompido, inconsciente de tudo isto, embrutecidos assim, dessa maneira ainda, por estarem saindo muito recente da fase de animal. O animal é assim mesmo, é teimoso, é rebelde, é monstruoso, é asqueroso, é nojento, e por ser nojento, é que vive assim em contradição consigo mesmo, sabendo, conhecendo que está se prejudicando com essa preocupação da vida do nada, e continua como um rebelde irrecuperável, a permanecer com a convicção do nada, perdendo tempo com o nada, se prejudicando com o nada, sabendo conscientemente que o nada, nada é, e que o nada termina em nada. Mas, por estarem saindo da fase de animal, é a causa de estarem embrutecidos pelo nada. O embrutecido pelo nada é aquele que ainda permanece iludido pelo nada, atraído pelo nada, encontrando beleza no nada. A beleza do nada é a beleza aparente. Esses, assim, custarão muito a terem a vidência racional,
a possuir a vidência racional, porque ainda estão abobalhados, fazendo papel de bobo, preocupados com nada. Só mesmo papel de bobo. O bobo é que não sabe o que está fazendo. E então dá valor àquilo que não tem. Valoriza o nada como se o nada tivesse valor. Este é o bobo, que se ilude com bobagens, que ainda vive iludido com o nada, para daqui a um bocadinho acabar em nada. Então, já conhecem os dois mundos, o seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional, e o mundo que não é o seu, que é esse mundo do nada, o mundo de matéria. Por ser o mundo do nada, é que tudo se acaba, por não saber nada. Então, vai deixar o tudo pelo nada? O seu verdadeiro mundo, que tudo é, pelo nada, pelo mundo que não é o seu? Onde vais parar com tanta inconsciência? Em primeiro lugar, deves te preocupar com o tudo que é do teu verdadeiro mundo, o mundo racional. Depois, em último lugar, com o nada, que não vai adiantar nada, por tudo acabar em nada. Então, chega de ser bobo. Te julgas tão sabido e procedendo como um bobo, valorizando o nada como se o nada tivesse valor. Só mesmo papel de bobo, procedimento de bobo, daquele bem bobo mesmo. Então, conhecem os dois mundos, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e o mundo que estão habitando, que não é o vosso mundo, que não adianta nada se preocupar com o mundo que não é o vosso. Por isso, tudo acaba em nada. Iludidos com o nada, dominados pelo nada. Assim estavam enquanto não conheciam o seu verdadeiro mundo. Então, tinham a razão de viverem assim, porque só conheciam esse mundo que não é o vosso, com essa vida que não é sua, por não estarem no seu verdadeiro mundo, e sim vivendo em um mundo que não é o seu. Então, o que adianta preocupar-se com aquilo que não é seu? Não adianta nada. Está perdendo tempo. A recompensa é nada. A recompensa do nada é nada. E assim, agora, conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo consciente, o mundo racional, e o mundo inconsciente, o mundo que não é o seu. Tudo isso porque estão ainda saindo da categoria de animal. Estão embrutecidos, e a brutalidade faz com que o animal seja rebelde, teimoso, indisciplinado. Vejam o grande desequilíbrio da categoria de animal racional que se passou. Como viviam inconscientemente. O desequilíbrio era tão grande que as monstruosidades estão comprovando toda essa inconsciência, toda essa ferocidade, todo esse embrutecimento. Mas agora, na fase racional, a fase em que estão sendo lapidados, como sabem, racionalmente, é preciso que todos reconheçam os dois mundos e procurem viver mais para o seu verdadeiro mundo, para entrar em contato com ele, para poder viver racionalmente e receber todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, quando não sabiam, está bem que vivessem como viviam, perdendo tempo com a vida do nada, para tudo acabar em nada, sendo um sacrifício, um grande esforço para tudo terminar em nada, sem recompensa de espécie alguma. Está bem que vivessem assim, às cegas, às tontas, quando não conheciam o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas agora conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não estão mais para viverem como viviam.
com uma grande preocupação do nada, para terminar tudo em nada, sem recompensa de coisa alguma, a não ser a multiplicação do sofrimento. Hoje são conscientes por conhecerem o seu verdadeiro mundo. Estão na fase racional, na fase de aparelho racional. Estão sendo lapidados racionalmente sem sentirem, muito naturalmente. Não estão mais para viver como viviam, preocupados com o nada, dando valor ao nada, brigando pelo nada, se prejudicando pelo nada, discutindo pelo nada. Hoje não estão para viver como viviam, inconscientemente. Por isso, viviam uns contra os outros. Viviam feito bicho, uns contra os outros e contra si mesmos. As brigas, as questões, os aborrecimentos, as contrariedades do nada, que nunca adiantaram nada, e por isso tudo acaba em nada. Mas a inconsciência fazia com que pensassem inconscientemente que o nada tivesse valor. Viviam nessa contradição consigo mesmos, por não conhecerem o porquê do seu ser assim. Mas hoje conhecem o porquê que estavam assim inconscientemente, porque agora conhecem o que é consciente e o que é inconsciente. Conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo consciente e o mundo inconsciente, que é o mundo do nada. Tudo acaba em nada e não adianta nada. Não adianta teimar, porque não adianta nada. Só tem mesmo que se prejudicar se continuar a valorizar o nada, porque a correspondência do nada é nada. O que adiantou dar valor ao nada? Nada. Só tem que ser prejudicado. Que valor tem o nada? Nada. Absolutamente nada. Então, agora, chegou o equilíbrio verdadeiro de todos. Todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo do equilíbrio racional, do bem, da paz, da fraternidade e do amor racional. O que devem fazer? Se preocupar com o seu verdadeiro mundo, ter a persistência na leitura para o desenvolvimento de sua origem em si mesmo e alcançar o mais breve possível a vidência racional para entrar em contato com o mundo racional. Isto sim é o certo, o verdadeiro certo, e não a preocupação da estupidez, a preocupação do bruto, a preocupação do nada, cuja correspondência é nada, por tudo acabar em nada. E daí a multiplicação do sofrimento, da brutalidade, da estupidez, porque quem não sabe o que está fazendo e vive inconscientemente, só se prejudica cada vez mais. Então, pare com essa preocupação do nada, do zero. Se preocupe com o tudo de sua vida, que é o seu verdadeiro mundo, do que todos precisam, e não de um mundo que não é o seu, e não daquilo que não é seu, o nada. E assim, vejam que assim vão se lapidando para chegar à conclusão real de seu ser, a conclusão racional. Por estarem ainda embrutecidos da fase que passou, é que ainda estão encontrando dificuldades para entrar na reta certa racional. Mas, com mais um pouquinho de tempo, entram na reta certa racional, porque todos querem andar certo, e o certo aí está, em suas mãos. Quem vai certo, vai sempre bem. Quem vai errado, vai sempre mal, e sempre de mal a pior. Então, todos querem é o certo. O certo é o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, racionalmente, todos vivendo,
por possuírem a vidência racional, e todos equilibrados racionalmente, orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim se justificando a grandiosidade racional, pelas provas e comprovações nascerem em si mesmo, todos felizes para o resto da existência terrena, todos brilhando racionalmente com a luz racional. Vejam o ponto culminante que alcançaram em tão pouco tempo, num período de tempo muito insignificante para tamanha grandiosidade angelical. E assim, todos vivendo racionalmente, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, todos se estimando, e a terra virando um grande paraíso racional. Tudo isto tinha que chegar no seu dia, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E está aí o fim. Todos já dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, tudo que é de matéria teve o seu princípio e tem o seu fim. Tudo que tem princípio tem fim. E assim, vejam que a alegria é geral entre todos, por conhecerem e saberem a definição verdadeira do seu ser e a definição verdadeira do mundo que estão vivendo, o mundo de matéria que chegou ao seu fim. Chegou o fim porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, a causa desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, já foi levada para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem. Não havendo a causa, não há o feito, porque não há efeito sem causa. E tudo muito naturalmente, sem abalo de espécie alguma. Tudo tão naturalmente que, quando chegam a perceber, já aconteceu o que tinha que ser. E assim, todos retos e dentro do mundo racional, vivendo iluminados pela luz racional, por tudo e todos serem de origem racional. E assim, com a persistência na leitura, desenvolvendo a origem do seu ser, e no seu ser, depois de desenvolvido integralmente, nascendo naturalmente na pessoa, a vidência racional. E assim, o mundo atravessa um ponto dos mais críticos de sua existência. Mas tudo isso é uma passagem insignificante. As junções não se coordenam, devido às opiniões que divergem umas das outras. Daí a barafunda, a confusão, o desassossego, os povos em rebeliões, todos queixosos pelo desequilíbrio atordoante que se arrasta na face da terra, devido à mudança de uma fase para outra. A fase de animal racional acabando, como acabou, e entrando a fase desconhecida de todos, que é a fase que estão conhecendo agora. Então, no terminar uma fase e começar outra, ficam tontos, sem saber o que fazer. Então nasce o desequilíbrio geral, até que conheçam a fase que está em vigor, que é a fase racional. Então, depois que conhecem, entram em forma de equilíbrio racional. Em todas as passagens de fases, há sempre um tumulto e o desequilíbrio. E assim agora, em suas mãos, o conhecimento e o reconhecimento da fase, entrando todos em equilíbrio perfeito racional, e tudo isso se acabando naturalmente. As fases são complicadas, porque daqui que conheçam, ficam complicados, desequilibrados, desorientados, procurando uma porção de meios e modos para acertar, e sempre desacertados, devido à mudança da fase que acaba, da fase que entra,
Mas tudo isto é passageiro. É um tumulto que num instante termina, por estar em mãos de todos o conhecimento da fase que entrou, a fase racional, a fase de aparelho racional. Por não conhecerem ainda esta fase que entrou, eis a razão, e está aí a razão, do desequilíbrio universal. Mas, agora mesmo, todos estão tomando conhecimento da fase que entrou, e tudo entrando em equilíbrio perfeito racional. É a mesma coisa quando mudam uma planta de um lugar para outro. Ela não sente? Mudou de uma fase para outra. E assim é o mundo, é o efeito. Todo esse arranjo universal é o efeito da fase, porque a fase vem amparando todos. Vão indo mais ou menos. A fase terminando, terminou o amparo da fase. Ficam todos tontos. Entram todos em colapso. E daí as confusões, os desentendimentos, os desarranjos, os desequilíbrios, até que conheçam a fase que entrou, para entrarem na fase e serem amparados pela fase que entrou. Então aí, todos equilibrados. De forma que tudo isso que está se passando universalmente é uma passagem insignificante. E assim está aí o remédio do equilíbrio de todos, que é a fase racional. E assim, vejam que não há efeito sem causa. Está aí a causa do desequilíbrio universal. A causa faz com que haja o descontentamento geral. Uns contentes, outros descontentes, outros aparentemente contentes e outros fingidamente contentes. E assim, o mundo sempre passou por essas transições, devido às mudanças de fases. E hoje, chegando o porquê de toda essa lapidação que passaram, por essas infinidades de fases, para serem lapidados, até que chegasse um ponto de entendimento, de esclarecidos como hoje, ou desde há muito, já estão bem lapidados e bem esclarecidos para poderem multiplicar o conhecimento de todos e levá-los ao seu verdadeiro mundo de origem. É o que estava faltando para completar o conhecimento de todos. Todos procuravam a sua origem e o seu verdadeiro mundo de origem, porque sabiam que existia um outro mundo que deu consequência a esse que habitamos, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo de matéria, é porque existe outro que deu consequência a esse. Então diziam: nós somos animais racionais. E onde está a nossa origem racional? Está no outro mundo? Mas como assim? Ninguém sabia explicar. Ninguém sabia esclarecer. Ninguém sabia como se deu esse evento de serem como são. E por isso, ninguém sabia de onde veio, de onde partiram, para nascerem aí, em cima dessa terra. Então, sabiam que a origem estava encoberta, estava em segredo, e ninguém sabia revelar o porquê de sua existência em cima dessa terra. Então falavam em outro mundo. Existe o outro mundo que é o mundo de Deus. Mas não sabiam como podia existir o outro mundo, fazendo assim suposições e cálculos imaginários. E hoje, a solução em mãos de todos, do outro mundo, que é o mundo racional, que deu consequência ao animal racional. E hoje, pela fase que estão passando, já não é mais a fase de animal, e sim a fase racional, ou de aparelho racional. E assim, quantas lutas para conhecerem
as verdades das verdades, que nunca alcançaram o ponto desejado, que é esse que está aí, em suas mãos, de onde vieram e para onde vão. E assim, muitos julgavam que estavam aí, nesse mundo, perdidos. Nós estávamos aqui perdidos, porque não sabíamos de onde viemos nem para onde vamos, aqui vivendo enquanto vida tivermos, sem sabermos o porquê de nossa vida, porque ninguém nunca soube revelar, por tudo estar envolvido em grandes mistérios. Então, vamos vivendo filosofando da melhor maneira, cada qual com a sua filosofia, até que um dia nós possamos ter o conhecimento do porquê de nossa existência em cima dessa terra. Vivemos porque temos vida, mas não sabemos o porquê da vida. Não sabemos o porquê da vida. Não sabemos o porquê desta vida. Sabemos que somos sofredores, mas não sabemos por que somos sofredores. Sabemos que somos mortais, mas não sabemos o porquê que somos mortais. E assim, todos aqui perdidos. O dono disto, o dono deste mundo, nunca veio aqui nos dar uma satisfação do porquê nos fez assim, com tantas contradições. Com tanta contradição que todos aqui em cima desta terra, vivendo no ar, sem saber onde está o dono, para que nós possamos ter uma palavra amiga do esclarecimento desta vida insuportável que todos levamos em cima desta terra. Tantas coisas contra nós e nós não sabemos o porquê disto. Tantas coisas contra nós que nos faz crer que não somos deste mundo, porque tudo é contra nós. Doenças pavorosas e dolorosas, feras, insetos. Contra nós, epidemias, frio de matar, calor de matar, enchentes de matar, seca de matar, faíscas elétricas, enfim, uma infinidade de coisas contra nós que nos faz sentir que não somos daqui. E por isso somos perseguidos e vítimas de tantas coisas. Porque se nós fôssemos daqui, teríamos a proteção de tudo. Se nós fôssemos daqui, não morríamos. É que nós não somos daqui, nem sabemos de onde somos, porque ninguém nunca pôde esclarecer isto tudo contra nós. Uns contra os outros. Não sabemos o porquê disto. Tudo nos faz crer que não somos daqui, porque vivemos e também não sabemos de onde somos, porque não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. E o dono deste mundo parece talvez esteja satisfeito de nos ver vivendo agoniados, agonizando a vida inteira. Como assim todos vivem agoniados, agonizando. Parece que o dono deste mundo tem satisfação de nos ver sofrendo, de nos ver penando, de nos ver padecendo, de nos ver agonizando. Parece que o dono tem prazer de nos ver assim, e por isso não vem nos dizer o porquê nós somos assim. O que é que fizemos para sermos assim? Para nos fazer assim? Enfim, o dono disto, o dono deste mundo, criou estas coisas todas contra nós. E não sabemos porquê. Ignoramos os motivos. Somos aqui umas vítimas sem saber por que sofremos. Vítimas porque não sabemos o porquê vivemos assim. E o dono deste mundo, pelo que se vê, tem prazer de nos ver sofrer assim, desta maneira. Aflitos, nervosos, sem socorro, sem apoio. Não há a quem pedir. Não há a quem se agarrar. Não há a quem contar.
Vivemos aqui abandonados por esse dono que tem prazer de nos ver assim, agonizando assim desta maneira, a ponto do mundo chegar nesta situação de salve-se quem puder. O dono parece que tem imenso prazer de ver o sofrimento, o penar e a agonia de todos. Se ele não tivesse prazer, ele nos viria dar uma satisfação de como resolver esta situação. Porque todos pedem, todos rogam, todos imploram, mas quanto mais se pede, mais se implora, se multiplica tudo de ruim, tudo piora. E está visto, está provado, que o dono deste mundo tem prazer de nos ver penar desta maneira. Isto são conversas velhas de muitos trocando ideias uns com os outros, e chegam a esse ponto de ficarem indignados com o dono desse mundo, que tem prazer de ver todos dentro do inferno. Então, diz outro: tudo isto está certo, porque nós ignoramos o porquê da existência deste mundo. Ignoramos o porquê da nossa existência. Ignoramos o porquê de tanto sofrimento no mundo. E não sabemos encontrar o dono, para que possamos fazer todas as reclamações que nós precisamos. Agora, diz o outro, isto tudo é um mistério. E baseado nos mistérios, sempre ficou tudo assim dessa maneira. Todos envolvidos em grandes mistérios, e os mistérios sem ninguém poder solucionar. E hoje, tudo isso, o porquê de tudo isso solucionado em suas mãos. De onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, as soluções todas em suas mãos. Hoje, todos sabendo o certo. O mundo é consequência de seus próprios habitantes, como foi o seu ponto de partida para esta desdita infernal, de se degenerarem em matéria e viverem mal. Então, o culpado desse mundo são seus próprios habitantes. Os culpados de serem assim são os próprios que aí estão. Hoje, chegando à verdade das verdades, chegando à origem, o conhecimento da origem desse mundo, o porquê dele, o porquê de tudo e de todos. Hoje, todos dizendo, é verdade, se nós sofremos, o culpado somos nós mesmos, porque ninguém nos fez assim. Imaginávamos que alguém nos fizesse assim. Mas hoje, provado com base e com lógica, e numa infinidade de comprovações, que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. E, por isso, estão aí, com os seus manejos, a sua vontade, com a expansão do livre-arbítrio, com a expansão da livre e espontânea vontade, fazendo tudo que bem entende, tudo que pensa, até um certo limite. Começaram com o livre-arbítrio e aí estão com o livre-arbítrio. Mas, no ver das coisas, por não conhecer o porquê de serem assim como são, imaginavam que esse mundo de matéria tivesse sido feito por alguém tão monstro, ou mais monstro, do que as monstruosidades que existem. E assim, vejam quanta caduquice, quanta idiotice, quanto desequilíbrio, quanta imposturice. E assim viviam nessa fauna de matéria, nesse caos de misérias. Misérias sim, porque matéria é miséria, e por ser matéria todos sofrem, todos padecem. Não há quem não sofra, não há quem não padeça. E assim
O mundo hoje chegando no seu fim, e todos conhecendo e sabendo o porquê de seu princípio, o porquê se originou assim, conhecendo o princípio e conhecendo o fim, e o porquê do fim. E hoje, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dizendo: é verdade, se vivíamos mal, o culpado somos nós mesmos, pelo mal que nós fizemos a nós mesmos. Então, esse suposto Criador que julgavam existir tinha que ser um monstro, uma serpente monstro porque fez os seus filhos, criou os seus filhos e acabou com seus filhos, liquidou com seus filhos. Então, um monstro. E assim vejam quanta caduquice, quanta asneira, quanta caduquice. E hoje estão vendo que nunca existiu semelhante forasteiro. E assim, em torno disso, quantas asneiras criadas e inventadas, e outros dizendo: é verdade, um pai que envolve os seus filhos em grandes mistérios. Esse pai foi poderoso, mas somente para o mal, e por isso todos sofrem, todos vivem mal. Basta ser matéria para serem sofredores, como assim todos são sofredores. E assim, hoje, todos vendo que nunca existiu o que imaginavam que existisse. Hoje, aí estão vendo de onde vieram e para onde vão, que o degredo que aí está foi criação dos próprios que aí estão vivendo. Então, eis aí as consequências. O culpado são seus próprios habitantes. E hoje, todos salvos, porque todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje sabem perfeitamente de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. E assim como sabem, o mundo da matéria chegou no seu fim. Está aí o princípio dele e o fim do mesmo. Todos nessa fase que é a fase racional, de volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, a fase mais brilhante que chegou ao mundo, para que todos retornem ao seu lugar de origem, o mundo racional. E assim, vejam que tudo chega ao seu dia, e o dia chegou. E aí está toda a trajetória da origem dessa formação e a transformação dessa degeneração racional para o estado racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O ponto satisfatório de um modo geral, o ponto de definição racional, a definição da razão da origem do racional degenerado e deformado, daquilo que era e que agora volta a ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito. Hoje, a satisfação de todos é grandiosíssima por conhecer e saber tudo o que estão sabendo, tudo que já sabem, tudo que já conhecem de sua origem e de toda a formação crepusculosa, horrorosa, por se tratar de uma deformação racional. Então dizeis: como ficamos tão diferentes? Como éramos completamente degenerados e deformados? Éramos puros, limpos e perfeitos. E hoje, uns bichos, uns animais cheios de defeitos. Como ficamos? Pobre de nós, assim sermos por livre e espontânea vontade e o abuso do livre-arbítrio. E até hoje abusamos do livre-arbítrio. Até hoje abusamos da livre e espontânea vontade. E por isso se regem as coisas
pela vontade e pelos gostos. E assim, vejam que ridículo! Ridículo por abusar, por livre-arbítrio. E hoje, com este conhecimento autêntico racional, vindo do mundo racional para nós, é que vamos conhecer o porquê do nosso ser, o porquê do mundo assim ser, e o porquê desta degeneração e deformação racional. E por isso, estávamos na categoria de animal racional. Animal por sermos um ser degenerado em matéria, no mal. Deformados quer dizer monstros, selvagens. Deformamo-nos em monstros, deformamo-nos em selvagens. E por isso, a selvageria sempre existiu no meio do animal racional. Hoje, cientes nós estamos, cientes do porquê de tudo isto. Lamentamos somente o livre-arbítrio, que é que até hoje vem sendo o causador das ruínas de todos, a livre e espontânea vontade. Hoje, nós estamos reformulados pelo conhecimento racional, pelo conhecimento do mundo racional, o nosso mundo verdadeiro, que nós imaginávamos existir, o outro mundo. Agora está provado e comprovado a existência do outro mundo, que deu consequência a este que habitamos, porque não há efeito sem causa. Se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe o outro, que deu consequência a este. Hoje, conhecedores da nossa verdadeira origem, não sabemos como agradecer ao racional superior, este divino ser que nos trouxe todo o conhecimento, todo o esclarecimento preciso e pacientemente esclarecido e repetido, para que todos pudessem entender. Esclarecimento este divino, por ser um ser puro, limpo e perfeito. Palavras estas de todo respeito, de muitíssimo respeito, por serem palavras do mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, os eternos, de onde nós saímos. Hoje, vivendo e sabendo o porquê estamos vivendo. Até então vivíamos sem saber por que vivíamos. Vivemos igual a um vegetal, porque não sabíamos o porquê da nossa existência, como um vegetal também não sabe o porquê da existência dele. Vivíamos em igualdade de condições, por nada sabermos do porquê da origem verdadeira de nossas vidas e de todas as vidas existentes neste encanto pavoroso. Encanto porque ninguém sabia nos dizer o porquê desta vida e o porquê deste mundo. Ninguém sabia esclarecer de verdade coisa nenhuma, ou coisa alguma. E hoje, pacientemente, vindo todos estes esclarecimentos do mundo racional, do nosso mundo verdadeiro, para nos revelar o porquê do mundo que nós habitamos. Mundo este de degenerescências. Tudo se degenerando, tudo se enfraquecendo, porque a matéria é uma coisa poluída e, com as multiplicações das gerações, mais podre vai ficando, porque mais fraca vai ficando. E assim, poluindo sempre, a multiplicação da poluição sobre todos os pontos de vista do que se diz de matéria. Hoje, encontrando aqui explicações para tudo e o porquê de tudo. A poluição principiando pela nossa geração. A poluição principiando por todas as gerações. Hoje, com todo esse conteúdo de grande porvir racional, está constatado pelas provas exuberantes encontradas nas páginas do grande tesouro racional, essas verdades das verdades,
provadas e comprovadas com uma infinidade de comprovações, com base e com lógica, para que dê a convicção racional, sem dúvidas e sem sofismas, para que todos se encontrem com o leme real do mundo racional, para que alegremente vivamos racionalmente, e não penitentemente como vivíamos, penitenciando-se a vida inteira, sem termos quem nos esclarecesse o porquê deste grande dilúvio de confusões. Ninguém nunca pôde nos libertar, e nem podia, porque ninguém viu como foi feito, e não sabia como foi feito, de que foi feito e nem por que foi feito. Ninguém sabia descrever o porquê da nossa existência e da nossa permanência nesta vida. Ninguém aguentava mais de tanto sofrer. Ninguém aguentava mais de tanto penar, vivendo porque tinha vida para viver. Como tem vida para viver, mas não tinha o verdadeiro prazer de viver. Viver como um sofredor sem saber porquê, agonizando a vida inteira. É preciso que fôssemos mesmo como éramos, inconscientes, porque o inconsciente vive iludido, vive de ilusões, e quem vive iludido vive sempre na esperança de melhorar e ser feliz. E esta esperança sendo sempre a última que morre. A esperança e o sofrimento se multiplicando, e os tormentos idem. Os iludidos sempre na esperança de melhorar, com a pança cheia de esperanças, se alimentando com uma infinidade de ilusões, e tudo sempre ao contrário, se desiludindo com o tempo e dizendo: ninguém pode endireitar este mundo. Este mundo é uma rocha de mistérios indesvendáveis. Vivemos aqui à mercê das nossas fracas imaginações, a nossa inconsciência sempre nos traindo, e tudo de pior progredindo. Como podemos procurar um meio? Ninguém nunca pôde, e por isso o mundo sempre vem de pior para pior, principiando pela multiplicação da poluição. E assim sendo, não podia ser de outra forma, porque não sabiam o porquê da vida assim ser. 12º volume da obra: O dever de fazer propaganda deste conhecimento. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo. Tudo lhe corre a favor na sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo o seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo o que necessitam, que imploram e desejam.
É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece, para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta, e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem, e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende, e por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem. E para isso devem ler. Lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita, depois de conversarem as frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem, entrem com este assunto, o conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que se esforçar pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, em virtude da sua obediência e persistência. Esta é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina. E por isso não ataca, não ofende, nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, e sim um conhecimento que interessa a todos. Então, pergunta o vivente: e quem dá este conhecimento? E eu respondo: é o racional superior. E o vivente insiste: e quem é esse racional superior? Eu esclareço: o racional superior é de um mundo muito superior ao vosso. Não é espírito, é um vivente como os aí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a terra e o sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso, e comunica-se com os habitantes da terra, por serem estes feitos da mesma natureza, e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de irradiações, e os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético.
E a imunização é do mundo racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progresso muito diferente do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não enxergam. 12º volume da obra. A vida é um pau de sebo, tudo por ser uma ilusão. Vejam o que adiantam essas lutas todas. O que adianta essa luta toda sem recompensa? Porque tudo se acaba. O corpo magnético é um corpo em destruição de si mesmo, por ser magnético. Por isso, hoje é novo e serve. Com o tempo, vai se destruindo. Por si mesmo se destrói. Fica velho e já não serve mais. Quanta ilusão! Quantos iludidos! Traindo a si mesmos e sofrendo as consequências dos seus enganos e desenganos. Hoje, conhecendo o fator principal da vida do pau de sebo. Do pau de sebo, sim, porque sempre sonharam com vitórias do mal. A vitória do mal é vitória negativa, por ser do mal. Sonhavam que no mal iam encontrar o bem. Como podiam? De maneira alguma. E por isso, nunca o encontraram. E por isso se multiplica o mal. Mas viviam sonhando que iam encontrar o bem, por não saberem o que a vida é. Viviam horrivelmente pensando ser a vida aquilo que a vida não é. E assim, desta forma, tinham que sofrer cada vez mais, até se desiludirem e dizendo consigo mesmos: eu já vi que nada adianta a gente querer ser aquilo que não adianta ser. Porque, se sabe, sofre. Se diz que sabe, sofre. Se não sabe, sofre também. Então, saber só para sofrer? É melhor nada saber. E assim, muitos desiludidos, não querendo saber de mais coisa alguma e dizendo: eu renuncio à matéria, porque sempre me dei mal nesta vida, sem saber por quê. Porque não sei por que tenho vida. Não sei por que assim sou. Não sei por que vivo neste mundo. Não sei de onde vim, nem para onde vou. Estou aqui na terra dos outros, malhando em ferro frio, sofrendo a vida inteira sem ter quem diga o porquê de tudo isto. Então eu renuncio à vida deste mundo, porque não sei por que estou vivendo dentro deste mundo. Eu queria era saber. Não tem quem me dê uma explicação. Não adianta viver sem saber por que vivo. E assim, muitos encontrando a nulidade de tudo, desanimado de viver e dizendo: vou viver para mim, com uma forma diferente e renunciando à vida. E assim, vejam a vida do magnetismo, a vida da dor, da destruição, do desespero, da condenação, sem saber por quê, vivendo aí todos desta maneira. E hoje, todos sabendo o porquê deste sonho, desta vida de sonhos e ilusões, e dizendo: é verdade. Agora está aí justificado o porquê de nossa vida e o porquê deste mundo. Estão aí todas as justificações, o princípio do mundo e o fim do mesmo. Agora que viemos saber por que todos sofriam tanto, por nós estarmos fora do nosso verdadeiro mundo, o mundo racional.
E hoje, todos dentro do mundo racional, dentro do nosso verdadeiro mundo de origem. Hoje, a minha vida mudou. Hoje vivemos satisfeitos, felizes e contentes, porque sabemos o porquê que estamos aqui, neste mundo, com esta vida, que ninguém nunca deu solução do porquê dela. E hoje, todas as soluções em nossas mãos. Hoje, sabemos como foi o princípio deste mundo, a origem, e agora assistindo o fim do mesmo. Não vimos o princípio, mas estamos vendo o fim. Estamos assistindo como será o fim. Estamos sabendo como será o fim. Como está aí o fim, a fase do fim, a fase racional, a fase do término da vida do mal, do magnetismo, do ser material. Hoje estamos felicíssimos para o resto da vida. Acabaram-se os sonhos, acabaram-se as musas desta vastidão, as musas vastas de experiências, as musas da escuridão deste inferno que todos viviam, amando o mal como se fosse bom, traídos pelo mal, iludidos pelo mal e sofrendo as consequências que era viver mal, sofrendo sempre. Vejam que delírio infernal esta vida magnética. Magnetismo puro, todos magnetizados e magnetizando. E daí a destruição de nós mesmos, que ninguém nunca disse o porquê disso. E hoje, todos sabendo o porquê assim são. E assim, essa vida magnética sempre foi um degredo infernal. Ninguém sabia o porquê deste degredo. Degredados aí por estas 7 chaves, das 7 chaves do porquê que assim somos, que viviam em vida mantendo todos os mistérios, e tudo em segredo. Era uma vida misteriosa. Era uma vida que ninguém sabia o porquê dela. Todos viviam enganados, iludidos e sofrendo que nem uns condenados. Ninguém sabia dizer o porquê todos vivendo neste degredo infernal, sem saber o porquê de tanto mal. E assim, todos em ruínas, tudo em ruínas, e não sabendo o porquê. A natureza parecia ser muito boa, e no rever das coisas se via tudo ao contrário, sofrimento só. Todos aborrecidos com este apodrecimento, porque todo ser de matéria, por ser de matéria, era um ser derrotado, sem saber o porquê desta derrota. Viviam todos enganados e por isso viviam todos experimentando, de experiências em experiências, para acertar ou não. A vida se tornava como uma nau em alto do oceano, perdida sem saber onde vai parar, sob a fúria das ondas do mar. Assim eram os seres magnetizados em cima da terra. Sabiam de onde nasceram, mas não sabiam onde iam terminar. E assim, a vida do magnetismo se tornou um barco sem rumo. E por isso, todos à procura do rumo e sem encontrar o verdadeiro rumo. Encontrando o verdadeiro rumo agora e dizendo: é verdade, agora é que encontramos a estrada racional, é que encontramos o rumo certo e vivendo tanto tempo de lutas perdidas nesta vida magnética, de lama e sofrimento, nesta vida sem rumo. Ninguém sabia de onde veio, nem muito menos para onde ia, vivendo todos perdidos sem saber o porquê da existência do mundo que vivia, sem saber por que tinha vida. Desta forma, horrivelmente, todos vivendo de uma maneira insuportável,
Era uma vida tão insuportável que muitas vezes a pessoa já não estava mais suportando mais viver. Não estava suportando e ninguém suportando a si mesmo. Era uma vida insuportável de viver, a vida do magnetismo, a vida da matéria. O magnetismo é assim mesmo, é horroroso, nunca está satisfeito com coisa nenhuma. Aparenta estar satisfeito. Por dentro do seu eu é uma coisa, e por fora é outra, vivendo assim de aparências, sofrendo as consequências de seu ser intolerante de si mesmo, que não tolera o seu ser de ser assim como é, e dizendo: como nós somos tão esquisitos, não sabemos o porquê que assim somos, não sabemos o porquê que somos assim tão esquisitos. Às vezes nos tornamos contra nós mesmos, contra o nosso verdadeiro ser. Porque o magnetismo é assim, é desequilibrado, é o mal. O mal por si mesmo ele vai se destruindo. E por isso todos são confusos, fazem confusão de tudo. Magnetismo, mutismo, provendo o egoísmo. E por todos serem magnéticos, são egoístas. Por serem ligados a tudo, o magnetismo está ligado a tudo quanto é de matéria. E por assim ser, é um ser do ismo. Ismo é a parte chocante formada do magnetismo. Então, o ismo é a parte do egoísmo. Então, todo ser magnético é egoísta, devido ao magnetismo, devido ao ismo. O ismo é a parte que se liga com tudo do magnetismo. O magnetismo é a causa do ismo. O ismo é a parte de ligação, da comunicação e de atração do magnetismo. E assim, vejam quantas lutas perdidas desse chofre asqueroso, moforento de matéria, turbulante de matéria, perturbado e perturbando. E assim, os dados insignificantes da vida magnética, da vida dos que estavam aí vivendo sem princípio e sem fim, porque não sabiam como foi o princípio e seu fim. Os sem princípio e os sem fim. Vivendo aí perdidos, como coisa que conhecesse o princípio. E por não conhecer, sofriam e faziam todos sofrerem, e tornando assim a vida em verdadeiras papagaiadas. Os papagaios uns atrás dos outros. Os papagaios contando uns com os outros. Então, uns papagaios mais desenvolvidos, inventando e descobrindo as coisas, inventando as coisas e descobrindo as coisas para ensinar os menos desenvolvidos. Então, se tornando a vida de papagaiadas, todos falando muito bem, pensando e julgando que estão falando bem, e na mesma hora, em contradição com este bem, por serem vítimas do próprio magnetismo. Ser um sofredor, que não sabia de onde vem e nunca soube de onde vem, nem para onde vai, e falando como um papagaio que tudo está muito bem, e o sofrimento se multiplicando, provando ao contrário, e todos em contradição consigo mesmo. Então dizem: se vai tudo bem, como é que tudo por si mesmo se destrói? Como nós mesmos, por nós mesmos vamos nos destruindo, até desaparecer. Então, como é que vai tudo bem? Se tudo vai em multiplicação de degeneração. Como é que tudo vai muito bem? Se tudo vai em multiplicação de poluições de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Então,
como é que tudo vai muito bem, se o sofrimento cada vez se multiplica mais? Como é que vai tudo muito bem? Só mesmo coisa de papagaios. Só mesmo coisa de papagaios. Só mesmo de quem não se conhece. Porque se conhecessem, pensariam ao contrário e diriam ao contrário. Nós somos seres em decomposição, em degeneração. E por si mesmo, nós vamos nos destruindo. Hoje somos novos, amanhã somos velhos. Hoje estamos com vida aparente, e daqui a um bocado terminou a vida. Todos não vão bem, todos vão mal, porque não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Não sabemos o porquê que sofremos. Não sabemos por que vivemos mal. Não sabemos por que morremos. Não sabemos o porquê que estamos vivendo aqui em cima desta terra. Não sabemos o porquê deste mundo. Não sabemos coisa alguma de certo. Não podemos dizer que vamos bem. Bem é quando tivermos as soluções que todos desejam, que todos ambicionam, que é a solução do nosso ser e a solução do mundo que está aí em nossas mãos. Então, não podemos dizer que vamos bem, e sim dizer que nós vamos bem mal e muito mal. E por isso o sofrimento cada vez se multiplica mais. Vivemos tão mal que ninguém se entende mais. Ninguém está mais se entendendo, nem a si mesmo. E assim, a vida do magnetismo é aparência só, ludibriação só, fingimento só. Porque todos vivem de aparências, e todos que vivem de aparências vivem iludidos. Sente uma coisa e aparenta outra. E assim, esta vida falsa e de falsos para si mesmos, ludibriados por si mesmos, e por isso só expostos às dores e aos sofrimentos, e todos os padecimentos, por serem seres magnéticos. Seres de origem do mal, não podiam de maneira alguma viver em bem. Falavam em bem, mas viviam mal, à procura do bem e nunca encontrando. Encontrando o bem na aparência. Bem hoje, aparentemente, e mal amanhã. Aparências não são verdades. E assim, vivendo cruelmente deste jeito, horrivelmente, e muitas vezes dizendo consigo mesmos: não sei para que eu nasci aqui neste mundo só para sofrer, sem saber porquê. Só para penar, sem saber porquê. Não há quem dê uma solução do porquê todos assim são. Vivemos uma vida horrível. E assim, muitos chegando à conclusão por si mesmo da irrealidade deste nada, desta vida irreal. E por ser isso tudo, é aparência e nada mais. E por isso, tudo é mal. Aparentemente, porque tudo se acaba. O mal, por si mesmo, se destrói. E assim, hoje, todos chegaram ao seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos satisfeitos, alegres e contentes para o resto da vida, e dizendo: é verdade, esta vida sempre foi um sonho, um montão de ilusões, com tantos pesadelos que certas horas se tinha desânimo de viver. Vivíamos porque tínhamos vida, mas muitas vezes desanimava da vida. Mas tinha que encará-la assim, com esforço, sempre com esforço para viver. Hoje, todos sabendo o porquê deste magnético infernal, o porquê deste pedestal de ruínas, o porquê
desse montoado de asneiras, de bobagens, para aumentar a cegueira. Hoje, conhecendo a nulidade disto tudo e dizendo: é verdade, quanta vaidade sem proveito, quanta riqueza do nada, quanta bobagem do animal, quando parecia que vivíamos bem e vivíamos mal. E agora, todos dentro do mundo racional, todos dentro do seu mundo de origem, todos felizes e contentes por terminar o fim da sentença que procuraram pela livre e espontânea vontade e procuraram pelo livre-arbítrio. E agora, todos felizes e contentes por terminar a sentença cruel. E a vida da matéria é uma vida cruel, e por isso todos são sofredores. E assim, hoje, todos vivendo racionalmente, equilibradamente, por receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio de si mesmo. Hoje, todos felicíssimos, por saberem o porquê que nasciam neste mundo de matéria e o porquê aqui não vão nascer mais. E assim, todos alegres, felizes e contentes, por não viverem mais agoniados, agonizando como viviam. Tinham que viver agonizando mesmo, por não saberem por que aí estavam vivendo neste mundo. Então, tinham que viver agoniados, agonizando por não saberem o porquê do mundo, por não saberem porquê do seu ser. Então, viviam com uma angústia permanente, por não saberem de onde vieram e para onde iam. E hoje, as soluções de todos esses mistérios, todos alegres e contentes e dizendo: até que enfim se sabe agora o porquê deste mundo e o porquê de vivermos assim. E assim, ainda mais, dizendo: quanta luta perdida! A vida da matéria é assim mesmo. Todos estavam iludidos, e um iludido é um traidor de si mesmo. Vivíamos traindo a nós mesmos. E hoje é que estamos vendo o tempo perdido com as lutas sem recompensa, por a vida cada vez diminuindo mais o tempo de duração. E assim, vivem esquisitamente, sem saber por que viviam. E hoje, todos sabendo o porquê aí nasceram e para que nasceram. Hoje, a vida é racional, e antes era animal racional. A vida do animal é uma, e a vida racional é outra. A continuação desse conhecimento encontra-se no 13º volume e nos demais até o 21º volume.